Sicário, Dia do Soldado, estreia em breve nos cinemas e nós, aqui da redação, já vimos o filme. Aliás, nós não, né? Porque só tem eu, então... Não, mas peraí, como assim? Como assim não tem nós? E eu? O que eu faço? Eu sou o quê? Cara, não vou nem olhar pra você. Você é o editor, sai fora, sai daqui. Cara chato. Desculpa, gente, por isso, tá? Bom, onde eu estava antes de ser interrompido? Sim, muito bem. Sicário, Dia do Soldado, doravante chamado Sicário 2. É um filme que, velho, honestamente, eu preciso ser sincero, tá? Sicário, Terra de Ninguém, doravante chamado Sicário 1. É um filme pra mim espetacular. É um filme espetacular, pra mim um dos melhores filmes policiais já feitos nos últimos anos. E junto ali com Miami Vice. Claro, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, 15 anos mais ou menos. Eu não vou ignorar os clássicos, enfim, de jeito nenhum. Mas é um filmaço pra mim, assim, eu adoro, tem personagens maravilhosos e tal. Mas a minha preocupação era que esse Sicário 2 tivesse aquela síndrome de Soldado Anônimo, sabe? Aquele filme Soldado Anônimo do Sam Mendes. Saíram várias sequências desse filme, Soldado Anônimo 2, 3, 4, enfim. E nenhum deles abraçava a sensibilidade do primeiro filme, que é um filme que eu considero muito bom. Mas eu me surpreendi, cara, que Sicário 2 é um filme muito legal. Na primeira visita, o filme é muito, muito bom. E, cara, com personagens como que a gente tem em Sicário 1 e 2, o personagem do Josh Brolin, o Matt Graver, o personagem do Benício Del Toro, o Alejandro, são personagens muito maneiros, cara. São personagens que têm uma presença muito forte. Então eu fico feliz de ter esses dois atores novamente nesses papéis, fazendo uma história diferente e que traz coisas bacanas de discussões políticas bem interessantes para os nossos dias de hoje e funciona também, como eu sempre falo, aliás, como eu já falei aqui no vídeo, uma frase do Pablo Vilaça: todo bom filme é um documentário do seu tempo, e isso não deixa de ser verdade com Sicário 2 e o 1 também. E já que eu comecei falando dos personagens, né, assim, quando eles são apresentados pra gente, aliás, reapresentados pra gente no filme, a gente vê como eles são badass. O Matt Graver, por exemplo, quando entra na sua base, né, ele não se veste como os outros soldados normais, com farda e tal. Ele chega com camisa, né, parece um turista, uma bermuda caqui e dane-se. O cara é o Matt Graver. E a presença do Josh Brolin na cena de interrogatório que acontece no início do filme, a ameaça que ele representa para aquele cara que está sendo interrogado, nossa, é incrível. Da mesma forma, o Benício Del Toro, como Alejandro, a gente vê a competência do personagem logo no momento que ele é reapresentado pro espectador, quando ele aparece lá olha para a janela do apartamento onde ele mora, ele já percebe que alguma coisa está errada dali. E, cara, é muito interessante esses dois personagens que têm uma sensibilidade, principalmente o Alejandro, tem uma sensibilidade que eu não conhecia. Aliás, conhecia do primeiro filme, com o trauma dele com relação à família, mas aqui isso é um pouco mais explorado, o que é bem legal. E o Matt Graver, a gente tem essa sensibilidade com relação ao Alejandro. E é muito interessante isso no filme, essa dinâmica dos dois é muito legal. Ainda falando de atuações, eu tenho que falar da revelação pra mim, que foi a atriz mirim que interpreta Isabel Reyes, né, um pedaço da missão que o Matt e o Alejandro têm que cumprir, né, que é uma menina chamada Isabela Naro, acho que é Naro o nome dela, se não for, tá aqui aparecendo aqui embaixo na tela, e é uma menina espetacular, sabe, a nível Daphne King em Logan. Eu gostei muito da atuação dessa garota, com presença expressiva, e não é uma atriz que, sabe, quer fazer uma criança forte logo de cara, não, é uma atriz, aliás, não é nem criança, é uma adolescente, mas é uma atriz que consegue imprimir essa força quando ela está lidando com pessoas da mesma idade, mas que ele já vê a vulnerabilidade dela quando ela está lidando com coisas mais poderosas do que ela. E isso é muito legal, eu acho que essa atriz vai longe mesmo, tá? Então anota esse nome, Isabela... O nome daqui embaixo. E o filme, né, roteirizado pelo próprio Taylor Sheridan, tô fazendo um esforço enorme para não falar Ty Sheridan. E é roteirizado pelo Taylor Sheridan, que roteirizou o primeiro filme também. E aqui a estrutura do roteiro é interessante porque ele adota
uma situação muito semelhante que a gente vê no primeiro filme, que no primeiro filme a gente tinha aquela abordagem com relação ao personagem daquele policial mexicano, né, que acaba se envolvendo na trama principal, e aqui a gente tem essa mesma situação envolvendo o rapaz Miguel Hernández, que é um americano, né, mas que tem laços do outro lado da fronteira, e aqui a gente vê o impacto dessa guerra na vida desse garoto, e a forma com que ele vai se transformando durante o filme, o que é muito legal. E é bacana, assim, porque o roteiro aborda isso de maneira bem inteligente, interessante e política, e também a direção do Stefano Sollima. Desculpa, eu não consigo falar o nome italiano, eu tenho que fazer os trejeitos. Enfim, a direção do Stefano Sollima, que aqui substitui o Denis Villeneuve, que pra mim foi a maior surpresa do filme, porque o Denis Villeneuve pra mim o que falar de Denis Villeneuve, o cara é muito top. E aqui ele faz um trabalho muito legal, e nesse sentido, com relação com essa abordagem política, né? Ele faz um plano muito interessante, um movimento de câmera que mostra a fronteira, né? O lado do mexicano, que é uma enorme favela, e o lado americano, que é um pouco mais urbanizado, mas ainda assim humilde, né? E aí é bem legal isso que a gente vê, uma coisa que me lembrou o Jardineiro Fiel, que tem um plano semelhante. O filme se passa na África, né? E do lado tem uma favela enorme e do outro lado, né, um pessoal mais endinheirado, tem um campo de golfe verde, lindo, maravilhoso, mostrando um contraste social entre as duas realidades, o que é muito legal. E já que eu falei da direção do Stefano Sollima, é muito legal ver que ele adota um pouco da estética do Denis Villeneuve no primeiro filme, né? Aquele visual desértico, aquele visual, uma fotografia um pouco amarelada que, né, mostra a aridez do lugar onde eles estão, mas também a condução das cenas de ação e também os planos gerais que mostram, né, a solidão, o isolamento dos personagens. É muito bem realizado. As cenas de ação que tem no filme são muito bem conduzidas, você entende exatamente o que está acontecendo. Os efeitos sonoros, né, cada tiro é um murro no teu tímpano para que você tome aquele baque. E assim, é um filme muito bem trabalhado tecnicamente, muito interessante. Eu gostei bastante de Sicário 2, cara. Eu recomendo muito que você assista assim que sair no cinema, sai dia 28 de junho. Eu não sei se esse vídeo já vai ter se lançado, mas ainda assim, uma dica pra você, se você não for ver Incríveis 2, assista Sicário Dia do Soldado. Então, galera, essa é a minha dica. Eu espero que você goste do filme tanto quanto eu gostei. Eu achei espetacular. E vai ver Sicário Dia do Soldado, que é bem interessante. Valeu? Galera, até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Pô, cara, tá brincando comigo?